o tema do mês, que é lidando com as nossas emoções. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos. Tá pronto? Posso? Isso, obrigado, certinho. Hoje nós vamos falar sobre algo muito pertinente de todos nós: a nossa língua. Eu não vou pedir para você olhar para o seu irmão, pedir para ele mostrar a língua para ver se ele tem língua, porque todos nós aqui temos, concorda? Então é uma palavra que vai acessar tanto a mim quanto a você, tanto menor quanto maior, tanto quanto mais velho quanto mais moço. Todos nós seremos acessados em relação a esse tema. E é um tema bem complicado. É complicado pelo seguinte: a Bíblia, ela enumera muitos versículos sobre isso, muitos. A gente não tem ideia às vezes. Ela fala desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ela fala no Antigo Testamento, inclusive, que havia uma lei sobre isso, sobre falar. Ela tem uma expressão em hebraico que, ao usar essa expressão, ela está chamando a atenção daqueles que usam a língua de forma incorreta, para a gente perceber como era muito sério e como é tão importante a gente saber lidar com a nossa própria língua. Segundo alguns pensadores, eu concordo ao dizê-las, essa foto faz muito sentido. A partir da nossa língua há muito pecado. É possível talvez fazermos uma avaliação e entender que, na medida do equilíbrio, eu peco muito mais pelo que eu falo do que pelo que eu faço. E até de certo que o que faço nasceu do que falei, muitas vezes. Então, é muito claro para nós que a nossa língua tem um poder muito grande na nossa sociedade. Quanto mais no tempo que a gente está vivendo hoje. Jesus dizendo em algumas palavras, e vou me utilizar de muitos textos bíblicos, por isso que eu queria que você ficasse com a sua Bíblia. Vou mostrar alguns aqui para você anotar, guardar, mas eu vou me utilizar de vários textos. E Jesus, numa das palavras, ele diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Talvez hoje a gente poderia ampliar um pouquinho mais. A gente poderia ampliar dizendo assim, pela nossa atualidade: a boca fala do que está cheio o coração. O Facebook mostra do que está cheio o coração. Não poderíamos? Porque o Facebook ou as redes sociais, elas são elementos hoje onde nós utilizamos para expressar o que nós sentimos. Errado ou não, vai na sua avaliação, mas ela também expressa, e a partir dela você pode olhar ou observar quem está falando ou como está o coração de quem está falando. Mas eu queria chamar a sua atenção para o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos entrar um pouquinho nesse texto como base para a nossa meditação dessa manhã. Provérbios 18, 21. Me permita às vezes dar garganta nessa época vai ficando um pouco mais difícil, né? A gente que utiliza da palavra fala bastante, né? Provérbios 18, 21 diz assim, atente à sua Bíblia ou à sua versão: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Em outra versão talvez diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que gosta de utilizá-la recebe resultado ou consequência dela. Numa outra versão que eu gosto também da mensagem, diz assim: as palavras podem matar e gerar vidas. Pode ser um veneno, como também pode ser um doce de primeira. Você é quem decide do que vai comer. Essa é da versão, a mensagem, a última que eu mencionei. Eu não sei você, mas nesse pouco tempo de vida que tenho, sou jovem ainda, é evidente pelas minhas características, né, Bruno? Muito jovem. Eu já fui magoado com alguém que disse alguma coisa para mim.
Eu me recordo, uma vez, eu tinha 14 anos, hoje eu falo dessa memória com tranquilidade, mas meses passados daquele tempo, eu não falava com tranquilidade. Eu tinha 14 anos, eu fui tocar, era a segunda vez que eu fui tocar bateria na igreja, lá na 7ª em Londrina, onde eu congregava, e eu fui tocar bateria, e naquele dia já aconteceram 2 eventos no mesmo processo. Foi a segunda vez que eu fui tocar bateria. Empolgado na hora do louvor, a baqueta saiu da mão, voou para frente, e a música acontecendo. Imagina a vergonha que eu fiquei, mal demais. Levantei assim, eu não tinha técnica para tocar com uma mão só, Guto, ficar fazendo aquele negocinho que hoje a gente às vezes consegue, né? E aí a música foi assim, eu fiquei só conduzindo, olhar para o irmãozinho, olhar para o outro, ninguém me ajudava. Aí estava acabando a música, Alex, aí consegui levantar e ir lá e peguei a baqueta. Lá em Londrina, na 7ª igreja, o pastor Marcos, quando as crianças vêm cantar na frente ou orar, ele canta uma musiquinha rápida com as crianças e o louvor acompanha. E aquele dia eu estava na bateria, então eu estava acompanhando a música das crianças. O primeiro evento aconteceu no louvor, o segundo com as crianças. Na hora da música, tinha uma parte da música que dizia assim, que os bichinhos dali e tal, eu não lembro exatamente a letra, mas dizia que o sol raiava. E normalmente o outro baterista, quando fazia o sol, ele batia no prato, fazendo como se tivesse o sol, assim, sabe? Aquela ideia, sonoplastia, né? Só que naquele dia, eu empolgado ou nervoso, a hora que falou do sol, e o meu sol estava muito forte. Muito forte, eu me empolguei, o nervoso que fiquei, fiz força, o sol ficou muito forte. E aí quando acabou a música, todo mundo percebeu isso. Aí uma pessoa que estava dirigindo ali as crianças, ela disse assim, eu não sei o que estava mais bonito, as crianças cantando ou o exagero do baterista no sol. Falou no microfone no meio de todo mundo. Eu tinha 14 anos, o segundo dia que eu estava tocando bateria na igreja. Imagina como é que eu fiquei. Cheguei em casa, falei com a minha irmã, falei com os meus pais, assim, compartilhando, fiquei muito triste, não queria mais tocar bateria, não quero mais, não, eu vou lá fazer coisa errada, eles vão me envergonhar na frente de todo mundo, vão falar alguma coisa contra mim, não quero mais, não quero mais, não quero mais, e aquilo ficou comigo muitos dias mesmo, ao ponto que tive que conversar e acabei conversando, graças ao nosso Deus, e resolvi aquele problema e graças a Deus continuei tocando bateria para a glória do Senhor. Mas eu fiquei muito triste com o que disseram de mim. Já passou por isso? Já ficou triste com alguém que falou alguma coisa com relação à sua vida? Se é certo ou não, não é o caso, mas gratuitamente às vezes a gente faz isso. Da mesma forma que eu já fui magoado por alguma palavra dura, eu também já magoei pessoas com alguma palavra errada, dita fora do tempo, dita por empolgação. Palavras das quais, ao soltar, eu falei, o que eu fiz? Ou talvez eu nem fiz, deixei, nem percebi que fiz mal a alguém. Simplesmente a disse. E depois eu tive que me consertar. Eu tive que me retratar. Eu tive que conversar melhor com aquela pessoa para dizer para ela que as minhas intenções não foram as reais daquela palavra. Mas para provar isso, eu tive que me redimir com relação a mim mesmo. Porque se não é verdade o que eu disse, eu preciso parar de dizer aquilo, concorda? Mas alguns dias atrás, 14, 15 dias atrás, aconteceu uma coisa do outro lado. Já tive várias e eu escolhi esse episódio para falar para os irmãos. Da mesma forma onde algumas pessoas me feriram já com palavras, isso quer no relacionamento, quer em casa, quer na igreja, em qualquer lugar. Da mesma forma, muitas pessoas me abençoaram muito com palavras. Aconteceu com você já também? Alguém já mandou uma palavra ou já disse para você alguma coisa que você falou, ganhei meu dia. Há 14, 15 dias atrás, nós estávamos entregando os lanches no hospital, aqui na Nogueira Padilha, onde iria fechar
não vai mais por enquanto, graças a Deus. Continuaremos levando lá o nosso sanduíche e um leite quente, um chocolate quente. E a gente estava servindo lá embaixo, onde as crianças ficam, e servindo o pão, servindo o chocolate quente. O Zé estava com a gente lá aquele dia e outros irmãos aqui. E aí tinha uma senhora que estava uma criança no colo. E aquela criança no colo perguntou para a mãe: mãe, por que eles estão dando sanduíche e chocolate para a gente? A mãe, eu fiquei ouvindo assim, atento, entreguei assim, ela falando, e eu entregando para os outros, falei: deixa eu ouvir o que a mãe vai responder, né? E aí várias respostas surgem naquele episódio, e uma delas que aquela mãe disse para essa criança foi exatamente assim: é porque essas pessoas têm um coração muito bom, e elas querem ajudar a gente. Lembra, Zé? Uma menininha de uns 6 aninhos. Aquilo lá me fez tão bem, me fez ganhar a noite, o dia, a semana, porque ela olhou na gente, e a mãe olhou na gente e percebeu que nós, enquanto pessoas ali, diante de todo esse mundo que a gente está vivendo, que ninguém vê coisa boa em ninguém, ela disse: são pessoas que têm um coração bom e querem ajudar a gente. Fiquei feliz demais. Como também algumas de vocês, quando eu chego, e gosto de dizer isso, vocês sabem disso, pego alguma irmã, quando eu estou cumprimentando, conversando, alguma irmã assim, já com uma idade um pouquinho maior que a minha, e aí eu chego: ô mocinha bonita, lembra que eu falo para vocês? Aí elas olham para mim: aí eu estou feliz, ganhei o dia. Da mesma forma que eu também já feri muitas pessoas, eu também já fiz o bem para muitas pessoas com a minha palavra. Graças a Deus por isso. Também já pude proferir algumas coisas para alguém que magoou, sim, a minha esposa inclusive. Mas também já falei coisas muito boas para minha esposa em relação ao que eu estou me relacionando. Já fiz também coisas boas aos meus pais, como também já devo ter magoado os meus pais. Como também a minha comunidade, aqui a igreja, já devo ter falado coisas muito boas para vocês. Mas também devo ter falado coisas ruins para alguns de vocês, das quais me arrependo, não tenho alegria. Mas a questão que esse texto traz para a gente, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos. Você, já abriu meu coração, dei meu testemunho, mas você, como é que você tem lidado com a sua língua? Se você colocar numa balança, qual tem ganhado? A vida ou a morte? Qual na última semana, inclusive no pequeno grupo dessa semana, se você não foi, acesse a um pequeno grupo, tem sido uma bênção. Semana passada falamos sobre ansiedade, fizemos um teste sobre ansiedade e foi muito bom, e o teste nos remeteu à última semana. Eu quero usar dessa expressão para pensar. Nessa última semana, sua língua foi utilizada mais para o bem ou para o mal? Mais para veneno ou para doce de primeira? Para gerar vida na vida de alguém ou para gerar morte na vida de alguém? E olhando para o texto, você há de convir comigo que quando ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua, ele não está dizendo vida como existência, ele não está dizendo morte quanto existência, ele está dizendo morte e vida quanto elemento de sonho, como possibilidade de continuar vivo ou morto vivendo, se é que você me entende. Porque você não viu ninguém ser morto por uma língua, amarrar a língua, colocar a língua assim, ou a língua enforcou, muito raro, espero que ninguém tenha visto isso. Então o texto está dizendo para nós, o próprio sábio, que o ato de falarmos para alguém pode provocar na pessoa uma morte existencial, uma morte na vida, emoções, sonhos, que vai levá-la a ficar desse jeito morto por muito e muito tempo, até que talvez haja uma restauração e volte a viver. Por outro lado, também ele diz que há uma situação onde a palavra, a língua, pode produzir vida a alguém que não tem tanta vida como deveria, e ao você soltar a sua palavra, você vai produzir vida àquela pessoa, trazer um ânimo, uma alegria, uma restauração nos sonhos que ela tem. E infelizmente, aqui eu quero abrir para a gente entrar e discutir de forma simples, didática, mas muito clara, que muitas vezes, pais, vocês magoaram os filhos de vocês com palavras e estão levando-os à morte, muitas vezes. Como por exemplo, eu já ouvi alguns pais dizerem para os filhos:
você não vale nada. Como alguns pais dizerem para os seus filhos: você é uma peste. Já ouviram isso? Como pais dizerem aos filhos silêncio diante das situações, ou seja, não dizerem nada para os seus filhos quando deveriam dizer. Quando o seu filho, uma vez, uma família, isso em Maringá, a criança chegou toda brincando, toda espoleta, tinha 3 aninhos, com uma folhinha: pai, olha aqui que eu desenhei, que lindo, lindo. E a pessoa estava conversando comigo, fiquei constrangido com isso. E ela chegou assim: pai, olha que lindo, que lindo. O pai olhou para a criança: você não está vendo que a gente está conversando? Mal educado. Doeu em mim aquilo ali. Doeu em mim. Mas por outro lado também é possível que na nossa vida a gente, quanto pai e mãe, também tenha abençoado muito seus filhos, falando coisas boas, falando coisas da palavra para ele, para ela, e assim projetando nessa pessoa vida, para que ela possa viver aquilo que Jesus veio trazer para nós, vida que vale a pena ser vivida. Então não dá para a gente excluir. Eu já magoei no trabalho, já magoei na família, já magoei na igreja, já magoei amigos. Em qualquer lugar a gente se utiliza da língua. Agora, como que a gente faz é a grande questão. Por isso eu quero te chamar a atenção para o primeiro ponto, dizendo assim para os irmãos: primeira coisa que eu e você precisamos fazer: admitir que o poder da morte e da vida está em todos nós. Isso a gente tem no livro de Tiago, no capítulo 3, se você puder abrir a Bíblia comigo, Tiago capítulo 3. Esse texto vai dizer de forma muito clara e fazer alguns elementos, e o tema desse texto é um dos textos que no Novo Testamento fala-se muito sobre a língua, onde ele vai dizer assim: os pecados da língua e o dever de refreá-la. Ele vai dizer que é muito importante que eu e você tenhamos a ação de refrear a nossa língua. Ele vai dizer nesse contexto do versículo 1 ao versículo 12, que todos nós temos esse órgão, esse membro dentro de nós, a nossa língua, da qual aquele que consegue controlar é varão perfeito. E ele vai dizer por várias vezes essa expressão de que quem consegue controlar essa língua, além de varão perfeito também, ele é possível controlar todas as outras coisas. Se controla a sua língua, controla tudo. E ele faz alguns elementos aqui interessantes. Ele diz que é como freio de cavalos. Ele diz que é também como um leme de um navio. Ele diz também que esse pequeno órgão ou membro pode causar, como uma fagulha põe em brasa uma grande selva. A língua também é fogo para provocar assim na vida dos outros. E exatamente aqui no versículo de número 8, a expressão que eu queria que você guardasse diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carrega veneno mortífero. E o versículo 10, separe por favor: de uma só boca procedem bênção e maldição. O que Tiago está nos ensinando, como eu disse no início, é que nós já causamos mal a alguém. E essa consciência de que nós já causamos mal a alguém precisa ficar gravado na nossa mente. Porque quando você vai pensar que alguém fez algo contra você pela palavra, você, antes de afetá-la ou agredi-la porque ela fez uma injustiça a seu respeito, você vai pensar: peraí, eu também um dia já fui causador. E você vai pensar melhor antes de retribuí-la, antes de retrucá-la, antes de forçar a palavra e ali criar um embate entre as duas pessoas. Mas da mesma forma nós já fomos também alvos da maldade de alguém. Isso é fato, porque nós temos a língua, porque esse membro está sobre mim e sobre você. E a gente precisa, o desafio que eu lhe faço nesse primeiro momento é o quê? Equilíbrio. Coloque na balança o que você tem feito mais. Tente ver o que você tem utilizado na sua palavra, mais o positivo ou o negativo, mais vida ou mais morte, mais veneno ou mais doce de primeira. Qual é a sua avaliação a respeito da sua língua? A segunda afirmação que eu gostaria de trazer para os irmãos
é que nós podemos, segundo o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, ele diz: aquele que a bem o utiliza. Essa palavra é uma palavra de esperança, dizendo para nós que há uma possibilidade de se utilizar bem a nossa língua. Apesar dela ter possibilidades de fazer o mal a alguém, mas ele está dando uma esperança para nós, dizendo: há uma possibilidade de que você, sabendo, tendo alegria, sabedoria, discernimento dos céus, você pode fazer com que essa língua seja um instrumento para a bênção. Como Tiago diz, bênção e maldição. Deixa a maldição de lado e usa só para a bênção. Mas às vezes a gente se esquece disso. E deixa eu te colocar uma questão muito importante. Primeira, a decisão está nas nossas mãos e não nas mãos dos outros. Isso é muito claro que eu e você precisamos entender. Por exemplo, não, eu só respondi o que me disseram, mas a decisão era sua de não responder e ficar em silêncio e deixar com que a pessoa ficasse sozinha com a palavra. Porque às vezes nós começamos com uma fagulha, o outro irmão vai falar alguma coisa e eu falo, o outro fala, como eu ouço às vezes de algumas pessoas dizendo assim: a pessoa falou, eu não aguentei, eu retruquei mesmo. Estava nas suas mãos. Como eu gosto de usar uma expressão, não sei quem disse, mas não sou eu, só repito isso. A questão não está o que fazem contigo, vamos atualizar. Não é o problema do que falam com você, mas como você reage ao que falam para você. Se ao falar alto para você, você fala alto, você está criando um embate e nunca vai acabar. Se agridem você com palavras torpes, você também faz a mesma coisa, não vai acabar. Mas a decisão de usar a língua para o bem, não é porque ele fez, mas está nas tuas mãos de reaver essa possibilidade. Por isso, a gente precisa olhar para a nossa língua com responsabilidade. Muita responsabilidade. Até porque eu gosto de usar que a gente precisa mudar a cultura da nossa língua. O pastor Fernando, alguns dias atrás, foi fazer um retiro de silêncio, e nós falamos aqui um pouquinho disso. E ele comentou que o início do retiro esse retiro foi 2 dias, 1 dia e meio quase, né? Um dia só, de manhã até o final da tarde do outro dia. Difícil ficar em silêncio, né? É difícil nesse mundo tão corrido a gente aquietar o coração e falar: não, vou acalmar. A gente não sabe ficar em silêncio. Redes sociais não deixam a gente em silêncio. Esse mundo corrido não deixa a gente em silêncio. A gente não consegue ficar em silêncio. Por isso a minha sugestão é que você mude a cultura da sua língua. Sabe por quê? E aqui eu quero te dar uns exemplos simples, mas bem efetivos para nós. Por quê? Se você usar a sua língua para o mal, olha o que vai acontecer. Primeiro, a sua língua pode provocar contendas. É o que diz Provérbios 6, 16 a 19. Eu peguei um pouco dos textos, que diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Maledicência, usando a língua para o mal, faz isso. Cuidado, irmãozinho, quando você chega para o irmão: deixa eu te contar uma coisa. Cuidado. Ah, mas é para oração, então compartilha, ora por fulano. Do que é? Só ora. Faz assim se você entende que é oração. Mas infelizmente a nossa língua usada pelo mal ou para o mal, ela pode provocar muitas contendas. Olha a segunda dica que eu quero lhe deixar. Uma língua usada para o mal, ela separa amigos. Está em Provérbios 16 também. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Quantos amigos você já viu se afastarem dos seus melhores amigos por causa de alguma coisa que foi falada para o mal? Entendeu que usando para o mal que a gente faz? Ainda não se encerra. Terceira, aprende a mentir quem usa a língua para o mal. Porque você vai falando, vai ficando uma coisa meio corriqueira, meio comum, e você aprende a mentira, que diz Jeremias 9,5: e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em obrar perversamente. Ensina a língua a falar mentira. Pais, com muito carinho, quando alguém chamar você ou ligar para você e diz: avisa que eu não estou, você está ensinando o seu filho, a língua do seu filho, a falar mentiras. Porque você está ali.
E quando ele fizer, você não vai poder ter autoridade para chamar a atenção dele, porque você se ensinou a mentir. A quarta, pode intentar o mal quando você usa com a língua. Segundo o livro de Salmo diz assim: a tua língua intenta o mal, com uma navalha afiada, traçando enganos. Ela é uma navalha afiada, que tenta e vai com todas as energias fazer o mal. Isso é quando a gente usa a língua para o mal. Mas eu não poderia deixar e queria chamar a sua atenção para que quando a gente usa a língua para o bem, sabia que na sua boca há um membro, um órgão que é bênção, que se você utilizá-la, você vai fazer com que as pessoas saiam de perto de você querendo voltar e te ouvir, ou saem de perto de você mais alegres e felizes, restaurados do que chegaram perto de você. É bênção. Você é assim. Deus te fez assim. O próprio Deus, quando todas as coisas foram criadas no poder da palavra. Por isso que quando eu e você formos falar algo, a gente pode se utilizar para o bem, sim. E olha os resultados que isso pode nos dar. Primeiro, ela é saúde para as pessoas. O livro de Provérbios 12, 18 diz: alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Você está dando saúde para as pessoas? Você viu como que na sua boca você pode dar saúde para quem está ouvindo você todo dia? Já pensou em você semear saúde todo dia de manhã, quando conversar com alguém, a primeira palavra é saúde para alguém que você vai dar? A segunda coisa, ela é prata escolhida. Provérbios 10, 20 diz: a prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. O texto está querendo dizer para a gente que quando a gente usa a palavra para o bem, não tem preço. Sabe aquela propaganda do Mastercard? Isso assim, tanto, isso tanto, isso tanto. Se fosse pegar esses provérbios, ele diria: uma palavra boa não tem preço. Você não sabe o bem que você faz quando você fala algo bom para alguém. Errei a numeração, mas seria 3 e eu acabei colocando 4 ali. Ela é árvore da vida. Provérbios 15, 4. A língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Olha aí. Imagina você dizer isso para alguém, fazer com que a pessoa seja exatamente assim, uma árvore cheia de vida, e não aquele galho seco, ou aquela situação que você olha, está faltando água. Árvore de vida, a sua palavra, os seus lábios podem fazer isso com alguém. E por último, ela adorna a sabedoria. Livro de Provérbios também. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Quem você é? Sabe o tolo? Como que a gente tem usado? Qual é o caminho? O conselho que eu deixo para os irmãos é que o caminho que você se utilize é o caminho do bem. Você pode abençoar pessoas com a sua boca. Você pode curar pessoas com o poder da sua palavra. Você pode trazer vida às pessoas que estão ao seu redor, se você usar certo, com responsabilidade, discernimento e sabedoria a sua língua. Por isso eu quero finalizar com alguns conselhos bem práticos. Primeiro, pense antes de falar. Pense bastante antes de falar. Sejamos senhores da nossa língua, para não sermos escravos das nossas palavras. Para um pouquinho, fale menos. Deus deu para mim e para você 2 ouvidos e uma boca. Isso quer dizer que a gente tem que ouvir 2 vezes mais do que a gente fala, concorda? Então fale menos. E quando falar, pense bastante antes de falar. Segunda dica: fale apenas o que possa trazer edificação para as pessoas. A palavra de Deus em Efésios diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem aquilo que você está dizendo. Entendeu? Você vai falar alguma coisa para alguém, vai edificar, vai abençoar, vai trazer vida para aquela pessoa, então fala. Se não, guarda. Mais um conselho: fale no tempo certo. Provérbios, mais uma vez,
como maçãs de ouro em selvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Você está nervoso? Fala agora não, você vai falar besteira, não é assim que a gente faz? Acalma o coração, escolha o momento certo, peça para Deus sabedoria e fale na hora que tem que se falar, mas também não se cale quando deveria falar. Quando alguém conversar com você, quando alguém te elogiar, ou quando algo acontecer, ou quando tiver de elogiar alguém, não cale-se, mas fale, use seus lábios para falar o bem. Fale sempre a verdade, isso é muito importante para mim e para você. Segundo o próprio texto de Efésios, capítulo 4, pelo que deixei a mentira e falai a verdade em cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não use da mentira nos teus lábios, fale a verdade. As duas últimas, esteja sempre pronto para ouvir do que falar. Sabeis isto, Tiago, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. É questão das duas orelhas e uma boca. Seja mais pronto para ouvir alguém do que para falar para alguém. E por último, creio que é a mais interessante, não entregue a sua língua a serviço de Satanás. Uma vez uma pessoa me ouviu usando essa expressão desse texto: ô irmãozinho, prestou a boca para Satanás, hein? Misericórdia. Sabe o que acontece? Romanos 6,13: nem tampouco apresenteis os vossos membros, inclusive a língua, ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Tem gente que empresta a língua para Satanás para fazer mal para os outros. Faz mais isso não, meu irmão. Permita que Satanás use os teus lábios, não. Deixe Deus usar os teus lábios. Assim como Ele mesmo, pela palavra, trouxe restauração, trouxe bênção para a vida das pessoas, faça você também. Use diferente os seus lábios. Use para abençoar, use para curar, use para fortalecer, use para trazer vida. E eu finalizo dizendo o seguinte, em Mateus capítulo 12, o 33 a 37, se você quiser guardá-lo e marcá-lo para você lembrar, exatamente o versículo de número 34 diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas há uma coisa mais importante na minha perspectiva para esse momento, que está no versículo seguinte: o homem que tira do tesouro bom coisas boas, mas aquele homem que é mau tira do seu tesouro coisas más. 36, guarda esse texto: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. O que eu quero que você entenda para a gente encerrar: nós daremos conta das nossas palavras, e elas não voltam. Palavras lançadas, como diz um pensador, é como penas soltadas de uma montanha. Você não vai conseguir recolhê-las em tempo nenhum. Por isso eu desafio você a responder essa pergunta: como tens utilizado a sua língua? Para o bem? Para abençoar? Você vai dar conta das suas palavras. E eu espero que eu e você estejamos usando-a para o bem, para abençoar a vida das pessoas, para que a beleza de Cristo seja vista na minha e na sua vida. Que Deus assim nos abençoe.